Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. É bom ver você alegre na presença de Deus. É bom ver você sair do seu lugar, encontrar um amigo, encontrar alguém. Tome seu assento por alguns minutos. Aleluia. Graça e paz a todos, uma boa noite. Estamos mais um domingo aqui iniciando a nossa semana na presença de Deus. E eu tenho certeza que assim como ao decorrer do culto, Ele está presente neste lugar, o céu está aberto com a glória dEle. Eu acredito que ao decorrer vai continuar. E eu peço que você não se disperse, continue prestando atenção na palavra, que Deus tem algo especial para você esta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Vá até o capítulo 17 e vamos ler juntos o versículo 1. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo 17. E vamos ler o versículo 1. Isto, essa versão mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular para um alto monte, somente aí. Meus amados, nós vamos ouvir esta noite o momento do Evangelho de Jesus, a qual vai ser único na vida dos discípulos, daqueles que andavam com Ele. É um momento extraordinário, é um momento glorioso, que poucos discípulos tiveram a oportunidade de participar. Nós lemos aqui que Jesus chega para 3 de seus discípulos, que eram 12. Mas ele chega para 3 e diz assim: vamos comigo até lá em cima do monte. Vamos comigo subir, que tem algo especial lá em cima nos esperando. Quando eu leio que Jesus convida 3 dos seus discípulos, e aqui está o nome deles, Pedro, Tiago e João, que eram 2 irmãos, eu fico com algumas perguntas. Porque se Jesus escolheu 12 discípulos para ensinar sobre o reino de Deus, para experimentar as maravilhas de cura, milagre, transformação e o que de mais importante Jesus viveu nessa terra nos seus 3 anos, o porquê nesse momento Jesus convida somente 3? O porquê que nesse momento Jesus, quem sabe, chega no lugar onde está os 12 e convida somente 3? Será que não deu briga com os discípulos? Será que não rolou um ciúme com os que ficaram? Será que naquele lugar onde estavam os discípulos e quem sabe mais pessoas, não rolou aquela fofoca gospel dizendo: ixi, Jesus tem uns 3 que ele gosta mais. Ó, viu? Tu não foi. Ó, não era para estar com Jesus, por que tu não está? Isso sempre rola, né? Isso sempre rola. Não era para rolar na igreja, no meio dos crentes, mas infelizmente sempre rola esses boatos, que não ajudam em nada, só enfraquece o irmão, só deixa o irmão com dúvida. Então, já pega isso aqui: se o comentário que você vai fazer sobre o Evangelho, sobre a igreja, sobre Jesus na vida do teu irmão enfraquecer a fé dele, entristecer ele, ou criar dúvida no coração dele, não faça. Ajude o seu irmão, abençoe ele e não traga dúvida para a mente dele.
Quando Jesus chama somente 3, eu vou aprender aqui que tem situações na vida, tem situações, tem momentos na nossa vida, que não é todo mundo que estão em nossa volta que tem que estar perto de nós. Tem momentos na vida da família, pode aumentar um pouquinho o fundo para mim, por favor. Tem momentos na vida do casal, tem momentos na vida particular, que você não pode compartilhar, você não pode querer trazer para perto todo mundo que você acha que gosta de você, todo mundo que é amigo, nem todo mundo da igreja. Ô pastor, está criando discórdia? Não, estou trazendo sabedoria para você. Porque tem gente que congrega com você, é seu irmão, mas não serve para estar dentro da tua casa, ouvindo e conhecendo os seus problemas no casamento. Tem gente que ama você, ora com você, e até você tem do lado como uma bênção, mas aquele problema familiar que você está passando, você não pode compartilhar com ele. Aquele momento na sua vida que você está vivendo, e muitas das vezes, até na bênção, até no âmbito espiritual, que você está vivendo o extraordinário, o sobrenatural de Deus, você não pode compartilhar com todos. Você não pode achar que todos têm que estar à sua volta. E é aqui que nós vamos aprender com Jesus. Não precisa todo mundo que você gosta, que acha legal, que acha que tem que estar perto de você. Tem momentos da sua vida, tem momentos da sua vida que Deus quer você em algum lugar com poucas pessoas. Somente com aqueles que vão fazer parte da sua história. Somente com aqueles que você pode confiar. Somente com aqueles que têm o mesmo propósito de Deus da sua vida. Quando Jesus chama os 3, e aqui tem mais uma pergunta: por que os 3, William? Por que Pedro, Tiago e João? E eu vou aqui aplicar de uma maneira que mais fácil de entender. Eu entendo que ele chamou Pedro, e nós conhecendo a história toda de Pedro, eu entendo que ele convidou Pedro para este momento, porque ele já sabia que Pedro ia cuidar da igreja dele. Ele já sabia que quando ele ressuscitasse e fosse aos céus, Pedro ia viver o evangelho genuíno a sua vida toda, até o ponto de se chegar o fim dos seus dias, que historiadores dizem que quando foram crucificar Pedro, porque ele queria ser tão parecido com Jesus, que tu vai ter a morte igual a de Jesus. Mas ele falou: não, igual a de Jesus eu não posso, eu não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. Eu acredito que quando Jesus quer este homem nesse momento junto com ele, é porque ele sabe que Pedro não vai abrir mão facilmente, que Pedro vai viver o seu evangelho facilmente, que Pedro vai morrer pelo evangelho. Você tem pedido sabedoria para Deus te dar discernimento espiritual para quem você tem como amigo, para quem você tem dentro da sua casa, seu melhor amigo lá no trabalho. Você já orou a Deus e disse: Senhor, me dá discernimento espiritual aqui, realmente eu vou poder confiar nele quando eu precisar? Senhor, e aqui tem um jargão, mas é muito bom esse jargão. Às vezes nós não entendemos o porquê Deus tira de perto de nós pessoas. É porque Deus ouviu essa pessoa falar coisas de você que você não ouviu. E às vezes a gente até fica triste: mas ele é meu amigo, eu achei que ia caminhar do meu lado, eu achei que nós ia chegar lá junto. Se saiu, se Deus tirou, é porque ia te decepcionar? É porque não estava com o mesmo propósito? É porque não estava com o mesmo sentimento no coração? Então ore a Deus. Por que Tiago e João, que eram 2 irmãos? Tiago era alguém fervoroso, alguém intenso no que vive. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, a ser morto pelo evangelho. Olha só quem Jesus escolheu dos 3. Pedrão, que ia ser
o pastor da igreja de Jesus, a primeira igreja de Cristo. Segundo, Tiago, alguém intenso, alguém que vive o propósito, não é alguém falso, não é alguém que uma hora está contigo e outra hora não está. Uma hora diz que é teu amigo, mas se acha alguém com um poder de aquisitivo melhor, perdeu a amizade. Eu quero um amigo que é mais rico. É teu amigo, mas tu está passando um momento difícil, ele te esquece, mas tu está numa boa, ele te manda um zap. Mas Tiago era alguém intenso, amava Jesus, estava com Jesus e estava sempre ali. João, quem era João? Você leu o livro de Apocalipse, nós estudamos escatologia por causa de João. João foi para a ilha de Patmos e lá nos últimos dos seus dias teve revelações de Cristo, de anjos, sobre o fim dos tempos. Quem era João? João era o discípulo e o único que quando estavam os 12, ou quando Jesus estava numa casa, ele sentava ao lado de Jesus e colocava o ouvido no peito, no coração de Jesus, ouvia as batidas do coração de Jesus. Esse era João. Alguém que ao mesmo tempo amava, mas alguém que ao mesmo tempo, quando precisava brigar, quando precisava corrigir, também corrigia. E aqui eu vejo alguém equilibrado. Quem você tem às suas voltas? Quem faz parte do seu ciclo de amizade? Quem você coloca dentro da tua casa para ver a intimidade da tua família? Pessoas equilibradas ou pessoas desequilibradas? Quem você confia para estar perto dos seus filhos? Porque aqueles que nós colocamos para dentro da nossa casa, aquele que tem acesso às nossas necessidades e às nossas dificuldades, se aproximam dos nossos filhos, das nossas crianças. Você tem pedido sabedoria para Deus, para ter às suas voltas pessoas igual Jesus escolheu para ir por este monte? Peça sabedoria. Ore ao Senhor a cada nova amizade. Ora ao Senhor para Ele te dar discernimento de espírito. Não tem aquele velho ditado, parece que o santo não bateu. Ou você encontra alguém e diz, o nosso santo bateu. Isso é discernimento de espírito. Por quê? Porque o espírito que está em ti, se é alguém que não comunga com o mesmo espírito, esse espírito que está em ti, que é o Espírito Santo, ele te dá sinais. Ele é teu amigo. Ele, quem sabe, te dá um desconforto. E alguns dizem que não me desceu. Se for o Espírito Santo que te tocou, pode usar essa frase. Mas também, a maioria dos que usa essa frase, ninguém desce para ele e para ela. Mas a igreja do Senhor não pode ser enganada pelo reino das trevas. A igreja do Senhor precisa orar pedindo sabedoria, discernimento. A igreja do Senhor não pode ser enganada pelo um bom papo. Nas minhas orações, e quase todas elas, uma das minhas orações que eu mais bato na tecla: Senhor, não deixe eu ser enganado por voz de homem, por falácias de homem, que chegam com jeitinho, que chega com um bom papo, que chega com uma boa colocação, que chega com aquilo que eu quero ouvir. Senhor, não me deixa enganar por esse tipo de gente. Faça eu ter discernimento da voz de um homem, de uma mulher que vem de ti, que vem dos céus. E eu aconselho a você a orar assim também, porque depende de quem está à sua volta, depende de quem você convida para o caminho com Cristo. Depende de quem você quer à sua volta, que você vai ter vitórias em muitas de suas batalhas, que você vai ter menos decepções. E aqui eu falo algo que eu já falei aqui. Muitas das pessoas não querem mais ter um ciclo de amizade. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas porque já foram machucadas em outras igrejas, mas porque já tiveram decepções com pastores, com líderes. Se fecham e dizem, não vou me machucar mais. O melhor método para eu não sofrer mais é eu me fechar, eu não trazer mais ninguém para dentro da minha casa, é eu não fazer mais amizade, eu vou me fechar. Mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho, evangelho é comunhão, evangelho é amor ao próximo.
Evangelho é colocar o coração na necessidade do irmão. Isso faz o que? Nós nos aproximar. Se você teve decepções, eu quero que você analise se você teve sabedoria a escolher os seus amigos. E é óbvio que Satanás anda bramando ao nosso derredor como um leão, e às vezes nós pedimos sabedoria e escolhemos e colocamos alguém perto de nós, e ali o diabo faz algo no coração da pessoa e descarrilha tudo, e daí foge do nosso controle. Mas na maioria das vezes, nas maiores decepção familiares, religiosas, na maioria das vezes, as pessoas que estão à volta do casal, do homem, da mulher, são pessoas que não foi com sabedoria que você escolheu. Não foi. Foi porque você tem uma dificuldade na área emocional, e qualquer um que chegou para você dizendo: eu quero ser teu amigo, eu quero te ajudar, eu quero cuidar de você, e você está ali recebendo qualquer um, qualquer uma. Ore, peça para o Espírito Santo dar direção a você para quem deve estar à sua volta. Ore ao Senhor, diz assim: Senhor, os meus amigos têm que ser os mesmos teus amigos, Jesus. Jesus, eu quero que esteja aos meus lados os teus amigos, Jesus. Me apresenta os teus amigos, Jesus. Olha que oração maravilhosa para você fazer. Me apresenta os teus amigos, Jesus. E o Senhor vai colocar ao teu lado pessoas de caráter e bom caráter, pessoas fiéis, pessoas que têm um coração de Jesus. Aleluia. No versículo 2 do capítulo 17. Eu coloquei aqui, tomar água, porque eu me esqueço. Irmãos. No versículo 2 do capítulo 17 diz assim. Aqui vai falar daquilo que aconteceu lá em cima do monte. O que aconteceu lá? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Era isso que estava reservado em cima do monte para os 3 discípulos que Jesus confiou a ver. Era isso. Você consegue imaginar o que é se transfigurar diante dele? Nunca ninguém teve essa experiência. Até os dias de hoje nunca vai ter. Somente Pedro, Tiago e João tiveram essa experiência de ver Jesus se transfigurar. É tamanho a glória de Deus que estava naquele lugar, que eles viram aquilo que é até difícil de explicar. Foi o transfigurar, é ir de uma figura para outra figura. Então essa outra figura era celestial. Olha a glória que estava naquele monte. Olha o que tinha reservado Jesus para os 3 que decidiram subir com ele. E o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Naquele dia de verão, que os pintores e os pedreiros adoram trabalhar. Aquele sol, não tem? Tu olha de longe e vê aquela bola laranjada. Você tenta olhar e você não consegue por segundos ficar olhando. De tão forte, isso que está a milhões de quilômetros longe de nós. Você imagina o rosto de Jesus resplandecer como um sol. Os discípulos não conseguiam olhar para o rosto de Jesus. É algo sobrenatural. E aqui sabe o que vai nos ensinar? É que o Jesus que eu e você adoramos aqui essa noite, o Jesus que eu e você servimos, é esse mesmo Jesus, que o seu rosto brilha como o sol. É por isso que você não entende quando alguém está adorando ao Jesus, você vê prostrado, você vê caído, você vê com as mãos tremendo. Você já teve essa experiência de alguém cheio da glória de Deus chegar perto de você e colocar a mão em você, e você vê todo tremendo? Por quê? Porque a glória de Jesus é algo que não compete a nós, é algo sobrenatural. E as vestes, e as suas vestes tornaram branca como a luz. Se tornaram, é porque não estavam brancas, mas ali naquele momento ficaram brancas como a luz. O que é a luz para nós? É o lugar onde você entra, está tudo escuro, e você não vê nada, e quando você liga a luz, dá uma diferença, não dá?
Imagina Pedro, Tiago e João tendo essa experiência. O mesmo Jesus com um rosto natural e com uma veste de outra cor. Agora esse mesmo Jesus lá no monte, ele está olhando o rosto como um de sol, e as vestes brancas e claras como a luz. Olha a experiência que estava reservado para eles. No versículo 3, eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Pedro estava maravilhado com aquilo que estava acontecendo. Bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quando Moisés aparece lá, a teologia nos ensina que Moisés representa a lei. Moisés foi o homem que Deus, por intermédio dele, levou a lei até o povo. E nós sabemos que a lei veio de Deus e veio para nos abençoar. Por quê? Porque a nossa dificuldade de andar corretamente, a nossa dificuldade da nossa carne de cumprir princípios, nós sempre achamos que a lei, que os princípios é algo ruim. Para que essa lei? Amar o próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, isso aí é tão difícil. E se nós entender que Jesus só manda as leis por intermédio de Moisés, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer o melhor para nós, porque Ele quer que ao nós praticarmos as leis, o resultado disso é benefício para nós. E aqui eu vou te explicar, para você entender. Quem aqui já estava numa estrada, e daqui a pouco tem uma curva à direita, e a curva é bem fechada, e nessa curva tem uma placa com aquele sinal, e conforme a curvatura do sinal, nós vamos identificar se a curva é pouca, se o sinal está assim, é porque a curva é pesada, é grande. E quando nós identificamos a placa, nós já diminuímos a velocidade, nós já demos a atenção redobrada. Por quê? Porque a curva é fechada. Agora pensa comigo, se não tivesse aquela placa, pensa comigo, você nessa mesma curva sem a placa, e você vem a 70, 80 quilômetros por hora, você passa reto na curva, você não vence a curva. Se tiver outro carro, Logan, vindo na mesma curva, vão bater de frente e ali vai ter destruição. Antes da lei acontecia muito acidente nas curvas, para nós entender aqui, estou parafraseando. Antes da lei acontecia muito problema nas curvas. E Deus, por amor, para evitar esses acidentes, para evitar esses problemas, Ele traz a lei, traz essa placa com a sinalização para dizer: ali muita gente não vai morrer, ali muita gente não vai sofrer, ali muita gente vai passar e vai continuar a viagem. Então todas as vezes que vir na sua mente, mas a Bíblia é tão complicada, tanta regra, ser crente é tão difícil, servir Jesus é tanto, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode. Pois é, crente não pode, mas daí deixa de ser crente e começa a fazer tudo o que não pode. Daí desgraça a vida, se entope de vício, se entope de problema, vai no fundo do poço, e depois Jesus vai lá e resgata. Daí depois Jesus é maravilhoso, e Ele é. Daí Jesus restaura, daí tem prazer. Cadê esse manual? Cadê os mandamentos? Eu vou seguir a Jesus. E aqui está um conselho. E muita gente já entende aqui do que eu estou falando. Mas tem jovens, tem adolescentes, tem pessoas aqui que são crentes de berço, que conhecem Jesus o tempo todo da sua vida. E o diabo vai usar isso contra você, porque ele vai dizer: tu não sabe como que é pecar, tu não sabe como é fazer aquilo que todo mundo faz, tu não sabe como é que é, e a tua carne vai lutar contra você, porque você vai sentir desejo de fazer. Mas todas as vezes que isso acontecer, lembra-se dessa palavra: é melhor obedecer a placa, é melhor obedecer. Por quê? Porque quem não obedece, sacrifica.
Quem não obedece, sacrifica. Moisés representa os profetas, que foi a boca de Deus para o povo. Só que aqui é um negócio. Veja, aqui é um negócio extraordinário. Por quê, mano? Porque está no Monte da Transfiguração. Moisés, que já estava morto, e ele está ali em espírito. Ele está num corpo transfigurado também com Jesus. Olha o privilégio de Moisés. Só que eu tenho que lembrar que ele também foi um assassino. Que ele teve uma história conturbada. Que ele teve uma história com muitos problemas. Moisés, quando estava no Egito, estava lá alguém do mesmo sangue que ele. E quando ele viu um Egito batendo num hebreu, ele foi lá defender o hebreu e matou o egípcio. Matou, está escrito ali na Bíblia. Moisés, assassino. Mas está no Monte da Transfiguração. O evangelho não é só de santo. Ali não é um momento glorioso. Ali não é um momento de coisa do céu. Está um assassino ali. Está Pedro, doidão. No momento ali, Pedro ainda era doidão. Uma hora queria cortar a orelha, uma hora queria quebrar tudo. E Jesus estava sempre, calma Pedro. Estava ali Pedro. Estava ali Tiago, João, que tinha apelido de filhos do trovão. Pelo apelido você já imagina, né? Quem estava mais ali? Elias, representando os profetas. Elias foi um dos maiores profetas, e por isso que ele está ali representando. Ele foi boca de Deus com fidelidade, combateu idolatrias, e ele tocou o terror na geração dele. Mas eu não posso esquecer que ele também foi um depressivo, que ele pediu a morte, que ele se escondeu e não queria mais fazer a obra de Deus, que ele se escondeu por causa de uma mulher que disse que ia matar ele. Ele se trancou na caverna e disse: não, isso aí é muito para mim, eu não quero mais isso aí para a minha vida não, isso aí só me dá problema, esse negócio de reino de Deus, servir Jesus, isso aí só me arruma coisa para a cabeça, eu não quero isso aí, vou me esconder e não quero mais nada, não quero ver ninguém. Depressão. Mas estava no Monte da Transfiguração. Estava no Monte da Transfiguração. E aqui eu posso dizer que nesse monte aconteceu o escândalo do Evangelho, porque estava ali 3 homens imperfeitos, estava ali Jesus o perfeito, estavam ali 2 homens restaurados, mas um dia um foi assassino e outro muito depressivo. Isso é Evangelho. Isso é a maravilha do Evangelho. Isso aqui não deixa ninguém de fora. Isso aqui quebra todas as setas malignas que o diabo coloca na mente de muita gente. Isso aqui é a porta da graça escancarada. Por quê? Porque a religião prega uma imagem de que o pastor é perfeito. Só falta as asinhas, ó. Aquela irmã lá do coque, aquela que profetiza, aquela é perfeito. Ela, ó, ali ó, na régua. Aquele irmão lá, tem pessoas que quando a gente vai visitar ou me conhece, eu conto o meu testemunho, eles não batem, pastor, não bate a história. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. E essa palavra é para corações que entraram aqui esta noite. Essa palavra é para corações que entraram aqui esta noite, que quem sabe já estão até com a convicção de que eu não sou digno de participar dessa glória. Eu não sou digno de estar no alto do monte com Jesus e ver a glória sobrenatural. Por quê? Porque naquele monte, mais uma vez, a voz de Deus se manifesta lá e diz: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Tem pessoas que entraram esta noite aqui dizendo: eu sou um depressivo, eu sou um ansioso, eu não presto para nada, eu vou morrer assim.
Tem pessoas que entraram aqui esta noite dizendo: eu já matei, eu já roubei, eu já traí, eu já destruí família, eu sou a pior pessoa do mundo, não tem mais chance para mim. É por essa situação, é por isso que aconteceu nesse monte, que nós temos a autoridade de entender que o Evangelho era para imperfeitos. O Evangelho de Jesus é para pecadores arrependidos. O Evangelho de Jesus é para aquele que pode até passar por um tempo de ansiedade, de depressão, de fraqueza, mas se ele não parar, se ele continuar a caminhar com Jesus, ele vai alcançar a glória com Jesus. O Evangelho é para aqueles que mataram, que roubaram, que prostituíram, que Satanás tem criado sentenças na sua mente dizendo: tu não tem mais jeito. Não, se você crer no Evangelho de Jesus e obedecer a palavra, tem uma nova história para a tua vida. Tem um monte, tem um lugar onde a glória de Deus está te esperando. Oh, Espírito Santo. Grupo de louvor pode se preparar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você feche seus olhos por algum instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a falar com Jesus dizendo: Pai, eu não quero terminar a minha caminhada como eu estou. Pai, eu quero participar da tua glória junto a ti. Diz para Jesus: Jesus, eu sei que eu posso chegar lá contigo. Jesus, eu sei que eu tenho acesso à tua glória. Jesus, eu sei que a tua glória, que as tuas bênçãos, aquilo que tu tem preparado para mim, eu sei que eu tenho acessibilidade. O que eu fiz, o que eu pequei, o que eu errei, isso não vai fazer eu parar. Vamos colocar sobre os pés. Espírito Santo. Aleluia. Quem sabe, enquanto nós adoramos aqui no início do culto, você viu pessoas sendo cheias da glória de Deus. Você viu pessoas sendo renovadas. Você viu alguns irmãos falando em novas línguas, em línguas estranhas. E você é desejoso por isso. Mas todas as vezes que vem no seu coração desejar a glória de Deus, Satanás vem na tua mente e diz: tu não pode. Tu não pode. Olha o que tu está passando. Olha o que tu está vivendo. Olha o que tu fez mês passado. Olha o que tu fez o ano passado. Tu não pode. Quem sabe você está aqui dentro desta igreja por muitos meses, e você vem na força do seu braço, você vem tentando romper um ciclo difícil que você está passando. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração essa noite. O Jesus que estava naquele monte está aqui hoje, e Ele tem uma glória preparada para envolver você. Ele tem uma glória preparada para te envolver. Oh, Espírito Santo, você precisa dessa glória. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa entender que aquilo que você está vivendo não dita o seu futuro. O seu futuro em Cristo é extraordinário. O seu futuro em Cristo, você é alguém diferente de que você é hoje. O seu futuro em Cristo em glória é totalmente diferente daquilo que você está passando hoje. Isto é só um momento, isto é só um tempo. O que está preparado para você, você não imagina. Basta você não desistir de caminhar, basta você não desistir de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu oro para que todas as armadilhas, todas as correntes que aprisionam vidas e almas aqui essa noite, eu oro para tudo aquilo que o inimigo tramou contra corações, vidas, casas, famílias, caiam por terra agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Sinta as correntes quebrando. Sinta a sua alma sendo liberta. Sinta a alegria do Espírito Santo.
Eu quero orar por pessoas aqui essa noite. Eu quero orar por vidas aqui essa noite. Quero te convidar aqui até a frente. Você que precisa desse Jesus para continuar além. Você que precisa desse Jesus para chegar a esse tempo de glória, para chegar a esse tempo que Ele preparou para você. Eu quero orar com você. Vem até a frente. Não tenha vergonha, não se envergonhe daquilo que você vai viver na presença de Jesus. Oh Espírito Santo, não deixe Satanás te aprisionar no teu pecado, não deixe Satanás te aprisionar nas tuas falhas. Você não é o que você fraqueja, você não é o seu pecado, você é o que Jesus é na sua vida. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu quero orar por alguns casais aqui esta noite, e quero chamar aqui à frente. Vem cá vocês dois. William, vem cá na frente por favor. Quero orar por vocês. Oh, aleluia. Mão Vendra, vem você e a sua esposa aqui. Eu quero orar por vocês. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Pode começar a adorar, Reis. Você que quer participar desta glória. Você que quer participar daquilo que Jesus tem preparado para você. Feche seus olhos e comece a atrair esta presença. Comece a atrair esta glória aqui. Esteve lá naquele monte e está aqui esta noite pronta para nos envolver. Não desligue o seu pensamento. Oh, aleluia. Atraímos a tua glória para esta casa, Pai. Teu nome é o mais alto. Atraímos a tua glória para esta casa, Senhor. É o maior. Teu nome é sobre. Vem com o teu amor nos envolver. Vem com o teu amor nos envolver. Eu oro por essas vidas que estão aqui à frente. Pai, eles vão viver um momento de glória que tu tens preparado para eles. Toda arma, toda seta, tudo aquilo que Satanás tem tramado contra a vida deles, tudo aquilo que Satanás tem armado minuciosamente contra a história, contra a glória que tu tens preparado para eles, seja quebrado agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Sinta-se envolto por esta glória que Jesus tem preparado para ti. Esteja pronto para viver essa nova estação. Vem, Senhor, sobre os teus. Vem, Espírito Santo, sobre os teus. Clame pelo Senhor. Clame por essa presença. Oh, Espírito Santo, vem sobre os teus filhos. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Oh, adora, Senhor. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, manifesta a tua glória, Senhor. Vem como viesse naquele monte. Vem como viesse naquele monte sobre os teus filhos amados. A tua igreja te adora, te deseja esta glória que está. Oh, Espírito Santo, vem sobre os teus. Vem sobre os teus, aonde é um coração aquebrantado agora. Faça morada a esses corações. Pai está na casa. Teu nome é mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todo. Você que é profeta, deixa Deus te usar. Os tronos. Você que é profeta, deixa Deus te usar na terra. Você é profeta, esteja o ouvido sensível à voz de Deus. É sobre todo. Teu nome é mais alto. Teu nome é mais alto. Teu nome. A tua igreja te adora, Senhor. Teu nome é sobre todo.
Nós te adoramos, Senhor. Usa os teus filhos, toda Pai. criação. Santo, exaltado és. Vem, Espírito Santo, sobre a tua filha agora. Santo pra sempre. Vem, Espírito Santo, sobre a vida do Edson agora. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Oh, aleluia. Sim, é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Oh, aleluia. Glória a Deus. É o mais alto. Adore, Senhor. É o maior. Deus está trabalhando em nosso meio. Adora Ele enquanto Ele trabalha. Adora Ele enquanto Ele trabalha. Tronos e domínios, E poder. teu nome, Teu nome. teu nome, teu nome. Teu nome. Oh, aleluia. Os tronos e domínios, Poderes. e os anjos Oh, aleluia. Glória. exaltar. Oh, aleluia. O teu povo cantar. Continue aqui na frente. Continue aqui na frente. Eu não posso perder a oportunidade. Perder a oportunidade desse momento especial. Aqui nesta casa, aqui em nosso meio, há algumas pessoas que estão pensando em parar. Aqui nessa noite, há pessoas que entraram neste lugar, que estão desistindo de viver a glória de Deus para a sua vida. O diabo lutou a semana toda na sua mente, dizendo que você não ia conseguir, dizendo que você não é capaz, que você não vai viver a glória que Jesus tem para ti. Ele já perdeu porque você aqui está. Mas ainda assim, o seu coração está como uma pedra. O seu coração precisa do toque do Espírito Santo. E se você que é essa pessoa e não está aqui à frente ainda, você precisa vir aqui à frente. Você precisa vir aqui à frente. Você precisa quebrar. Você precisa quebrar esse laço. Você precisa quebrar isso que o diabo fez para a tua casa, para a tua família. E a decisão que você tomar de vir aqui à frente vai quebrar esse laço, vai quebrar essa cilada. Não é só uma, é algumas pessoas. Eu vou chamar mais uma vez. Você quer vir até aqui à frente? Eu quero orar por você. E isso vai cair por terra. E isso vai ser quebrado. Aleluia. Mais alguém? Tem mais, mas eu não vou chamar. Aleluia. Eu quero que a igreja estenda a mão aqui para frente. Os que estão aqui à frente, feche seus olhos. Pode começar a louvar, Reis. Senhor, Quero ser como os teus filhos aqui estão, Pai. Senhor, Se amar eu não quero que isso pelo seja uma que emoção, és, mas eu quero que o teu Espírito Santo, mesmo que eu sinto,
que os teus que estão aqui na frente. Eu quero que este coração de pedra agora venha a ser esmiuçado. E acreditar em ti. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, toda obra do mal cai por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está sendo quebrado agora em nome de Jesus. No poder do teu nome, Jesus. Toca agora este coração. Não precisa colocar a mão na cabeça. Você está sentindo que o Espírito Santo está te pegando. Agora, em nome de Jesus, seja quebrado todo mal. Agora, em nome de Jesus, seja quebrado todo mal. Agora, em nome de Jesus, seja quebrado todo mal. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora, seja envolto como uma filha, como um pai que te ama, como um filho, como um pai que te ama. Seja tocado agora pelo teu Pai. Seja tocado agora pelo Espírito Santo. Ele que quer que você alcance a glória, aquilo que Ele tem para a tua vida. Você que crê nessa palavra, você que crê nessa palavra que foi derramada sobre a tua vida, declare assim seja, em nome de Jesus. Declare assim seja, em nome de Jesus. Declare assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Volte para o seu lugar adorando a Deus. Volte para o seu lugar adorando a Deus. Volte para o seu lugar adorando a Deus. Abraça-me. Quero ser como criança. Vamos adorar a Deus um pouco mais. Te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Adore, abre o seu coração. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente adora o Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Não podemos, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. declare, abraça-me. 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 Deus está trabalhando lá ainda. Com seus braços não posso me ver. Abraça-me. Vem, abraça-me. Oh, Espírito Santo, sinta-se abraçado. Abraça-me. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda bem forte, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vá com essa palavra para a sua semana. Aquilo que aconteceu na sua vida, o tempo ruim, o tempo difícil, o erro, o pecado, não define o que você vai viver em Jesus. Basta você continuar caminhando, que um momento de glória te espera junto com Ele. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. Glória a Jesus. Pode tomar seu assento. Essa palavra que o pastor Rafael ministrou é uma bênção de Deus. E esse Jesus a qual ele ministrou hoje, que às vezes a situação que a gente está vivendo não define o nosso futuro, é verdade.
Porque certa vez eu recebi uma profecia, doutora Thaís, e o nosso casamento, irmão, estava ruim. E ela falou para a Fran assim, ó, eu vou mudar a história dele, que nem tu vai acreditar. Mas nós estava ruim, quebrado. E eu pensei, essa mulher aí, acho que se enganou. E com o tempo passou, Jesus fez. Esse mesmo Jesus que o pastor Rafael falou hoje. Que tem pessoas que Deus quer mudar a história, mas tem que dar um passo. Tem que seguir o caminho que é Jesus Cristo. Ele muda uma história de verdade. Glória a Jesus. Lulu, pode botar para mim? Meus irmãos, como eu já falei para vocês, que a gente está com um novo projeto para a igreja. A gente quer ter vocês mais perto. Nós já vamos começar já. Eu quero que você agende o número da igreja, você que não tem. Ou talvez você, eu quero estar no grupo de mulheres, eu não tenho acesso a eles, eu não tenho um número. Pega, chama no WhatsApp ali, que a pessoa responsável vai direcionar você e vai colocar no grupo, para você estar por dentro. Você homem, para estar no grupo dos homens, para a gente ter uma conexão. Não venha só na igreja, tenta se conectar, conhecer outras pessoas. E outra coisa, através desse número, talvez você pense, mas essa igreja não faz visita, essa igreja, como que eu vou agendar uma visita? Antigamente, o ano passado, o que a gente fazia? As pessoas que vinham fazer uma visita aqui na Petros, tinham uma opção de ele botar, eu quero visita. E a pessoa responsável agendava a visita, e a gente ia fazer uma visita na casa das pessoas para conhecer vocês. A gente não faz mais agora para os visitantes, por enquanto. A gente quer fazer para você que está vindo e é membro da Petros. Mas você que é visitante também, quer conhecer melhor, chama nós no WhatsApp da igreja e fala, eu quero agendar uma visita. Que a menina, a moça que atende o WhatsApp da igreja, ela vai programar. A gente atende nas quarta e na quinta-feira. Talvez você tenha um horário flexível, eu e a Fran, a gente pode vir aqui na igreja atender vocês de dia, mas nos outros dias à noite a gente faz visita na quarta e na quinta. Então, não fica passando por um problema, às vezes sem compartilhar, não conversar com ninguém. A gente já sentou em mesas de o casal está separando, e hoje eles estão a bênção de Deus. Esse Jesus que foi pregado, ele mudou uma história, e ele pode mudar a sua história. Às vezes você espera separar para falar, não espera isso acontecer, procura ajuda antes, e a gente vai ter o prazer, a gente está disponível de ir na sua casa, ou você não querer, a gente agenda e a gente marca aqui, para a gente estar conversando, tá bom, meus queridos? E presta atenção, nesse recado que eu vou dar, eu quero convidar você para orar. Você que tem o desejo, é casado, quem é um casal, né? É casado nos papéis, já sou batizado, tudo bonitinho, estou em comunhão. Quer talvez servir nessa casa, tem o desejo de ser líder, eu tenho um potencial de ser líder. Eu quero convidar você para começar a orar, porque em janeiro a gente vai abrir um curso de líderes nessa casa, para você saber como serve nessa casa. E daí você vai estar por dentro de como serve. Daí não quer dizer que você fazer o curso, você vai ser um líder. Porque no momento certo, a gente vai saber, opa, o Pet fez o curso. O Pet tem o desejo de ser, ele já é líder, né? Ele tem um desejo de ser líder. Ele tem um desejo de servir. Porque muitas pessoas, a gente não tem como falar com todo mundo. Então, quando abrir esse curso em janeiro, você já manda o WhatsApp para esse número. Eu tenho um desejo de fazer o curso de líderes. Que não quer dizer que você vai ser um líder de algum departamento, você vai ser staff. Que para ser staff nessa casa, é uma bênção de Deus, mas tem coisas que a gente tem que levar tudo certinho. E daí você pensa, nessa igreja eu nunca vou ser nada, eu entro no culto e saio do culto, não falo com ninguém. Não vai ser mesmo, que daí Deus vai ter que revelar. E se Deus não revelar, nós não vamos saber. Eu já contei para vocês a história do Moisés. Moisés, eu descobri, ele é líder dos adolescentes. Sabe como que eu descobri ele? Através de um jantar. Se ofereceu para servir. É assim que a gente vê potencial em pessoas, tá bom? Então, você que tem o desejo, se prepara, vamos orar e Deus vai levantar líderes nessa casa. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. E que não fiquemos somente nesse culto,
que nós não vemos ser somente ouvintes da palavra, mas que nós vamos ser uma pessoa que pratica a palavra todos os dias. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nós cultuamos o teu nome, Senhor. O Senhor tem falado conosco, Senhor, através dos louvores, através da palavra, Senhor, mas que nós não vemos ser somente ouvintes da tua palavra, Senhor, mas que nós vemos ser pessoas, nós vemos ser cristãos que praticam a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessas famílias a qual eles estão aqui orando, Senhor. Derrama as ricas bênçãos do céu sobre a casa deles, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, que venha ser uma semana abençoada, muito próspera e produtiva, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gata, minha linda, tudo bem? Nossa, melhor agora com esse culto maravilhoso, que essa palavra é restauradora. Com certeza. Você foi impactada, foi tocada por essa palavra que foi trazida nesta noite de domingo aqui na Petros? Na verdade, eu cheguei aqui assim, ó, meio para baixo hoje, né? Acontece, né? Muitas vezes nós não estamos em nossa melhor performance. E o culto foi acontecendo, a palavra foi penetrando no coração, na alma. E agora, na saída, no final da palavra, eu estou outra pessoa. Glória a Deus, que maravilha. A palavra de Deus tem esse poder realmente, de entrar e transformar as pessoas, transformar o dia, transformar pensamentos, transformar decisões, transformar destinos. Essa é a verdadeira palavra de Deus, que transforma, que traz transformação às pessoas. O que mais te tocou na palavra? Você teria um ponto-chave assim para compartilhar com cada um de nós? O que te trouxe assim de volta a sua essência de alegria? Te trouxe de volta seu sorriso no rosto? Então, o ponto forte da mensagem que eu achei foi quando o pastor falou que os nossos pecados, os nossos erros do passado não têm poder de nos tirar da graça e da presença do Senhor Jesus. Isso foi algo maravilhoso, porque muitas vezes vem alguns pensamentos na nossa mente, que nós não somos nada, que nós já cometemos muitos erros, que nós não estamos corretos em algumas coisas, mas a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele nos perdoa e Ele sempre tem o melhor para nós, independente dos nossos erros. A partir do momento que nós escolhemos estar na presença do Senhor e fazer a vontade de Deus, Ele nos transforma, porque não existe nenhum justo sequer sobre a terra. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, porque nós muitas vezes tomamos rumos diferentes, né? A nossa vontade é uma, de Deus é outra, mas Ele sempre vem nos resgatando e nos colocando debaixo da forte e poderosa mão dEle. Os nossos erros, as nossas falhas, nossas fraquezas não nos definem. Exatamente. Nós temos que ter muito certo em nós a nossa identidade. O que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. É um Deus que nos resgata, que nos perdoa, que nos cura, que nos restabelece, que nos limpa, que nos lava, nos aceita e nos salva. Então nós temos que ter isso muito certo em nossa vida. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Não somos perfeitos, assim como o pastor trouxe o exemplo de Moisés, trouxe o exemplo de Elias. Moisés foi um resgatador, foi lá tirar o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto, né? Foi um líder nato, recebeu os 10 mandamentos das mãos de Deus, subiu ao monte, ouviu a voz de Deus, viu Deus de costas passar pela fenda da rocha, tirou a água da rocha, abriu o mar com o poder de Deus. Mas Moisés tinha um pecado, ele pecou, ele matou, ele tinha um assassinato em sua história. Mas isso não definia o que Moisés viria a ser no futuro nas mãos de Deus. Elias a mesma coisa, foi lá falar com Acabe, com Jezabel, profetizou, fez parar a chuva, né? Muitos milagres, derrotou os profetas de Baal, mas também teve um momento de introspecção, vamos dizer assim, para não dizer uma palavra como depressão, de tristeza profunda, e resolveu desistir do seu ministério. Mas nas mãos de Deus, Elias foi restabelecido, ele fez muito na presença do Senhor. Então o que nós passamos, o que nós vivemos como seres humanos não podem nos definir. Você pode sentir tristeza num dia, mas se você se colocar na presença de Deus,
Deus. Deus é aquele que vem e te restabelece, te levanta novamente. Você pode ter pecado no passado, mas Deus vem e te limpa, te lava, te faz uma nova criatura e você é restaurado e você pode ser sim filho de Deus. Você é filho de Deus quando você está na presença dele e pode ser muito usado por Deus quando você se coloca e é lavado por esse sangue maravilhoso de Cristo Jesus. Por isso, Ricardo, que nós não podemos esquecer de um detalhe. Estarmos arraigados na presença do Senhor. certeza. Porque nós, quando estamos longe de Deus, muitas vozes dominam a nossa mente e querem tomar conta da nossa vida. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nada e ninguém vai definir o que nós somos perante o Senhor. E Ele, ao seu tempo, cumprirá todos os seus propósitos. E como a Thaís falou sobre a voz de Deus, eu tenho certeza que essa noite na sua casa, a voz de Deus falou ao seu coração. O Espírito Santo ministrou ao seu coração através dessa palavra. Assim como Ele ministrou ao meu coração, ao coração da Thaís e de todos que estavam aqui, tenho certeza. E essa palavra seja guardada em seu coração, que você guarde, não permita que essa palavra seja roubada, mas que ela gere frutos em sua vida, que ela dê frutos em sua vida. Você permita que essa palavra seja gravada, germinada, seja plantada e que brote em sua vida. A palavra de Deus causa justamente isso que causou na vida da Thaís hoje, uma transformação. E a voz de Deus é a voz mais poderosa que você pode ouvir. Em meio ao mundo tão barulhento, tão turbulento, com tantas vozes, você se colocar à disposição para ouvir a palavra de Deus é a sua melhor escolha. Tenho certeza que você ouviu a palavra de Deus nessa noite de domingo e vai ouvir sempre que você se colocar com o coração humilde, se colocar na presença de Deus quebrantado e disposto a discernir a sua voz. Amém. E você ouve a sua voz na casa de Deus, na presença dele. Por isso nós queremos convidar você a estar conosco aqui aonde, meu amor? Terça-feira que vem eu tenho um convite especial para as mulheres. É o culto das mulheres, terça-feira agora, às 19h30, aqui em Forquilinha, na Ouro Negro, na Igreja Petros. E eu espero você, mulher, traga uma amiga, venha participar da palavra. Terça-feira eu tenho certeza que como eu cheguei hoje aqui de uma forma e vou sair totalmente diferente, o Senhor vai renovar as suas forças através da palavra, terça-feira, no culto das mulheres, às 19h30. Então convide uma amiga e vem aqui. Depois do louvor, da palavra, a gente sempre tem uma comunhão, um cafezinho, um momento de descontração. Então eu espero você, mulher, na terça-feira que vem, às 19h30, aqui na Igreja Petros. E como a Thaís falou sobre palavra, a pastora Fran já nos adiantou que tem uma palavra poderosíssima para essa terça-feira. Não perca essa oportunidade. Você que nunca visitou, terça-feira é um culto maravilhoso, um tempo espetacular aqui na presença de Deus. A Thaís já frisou o endereço, bairro Ouro Negro, em Forquilinha, 19h30, um culto direcionado a você, mulher. Não perca essa oportunidade. A palavra vinda dos céus para o seu coração pode ser nessa terça-feira que Deus tenha marcado na agenda para te encontrar, para mudar a tua história. Então não deixe passar essa grande oportunidade. Se coloque na presença de Deus. Nessa terça-feira, 19h30. E na sexta-feira, Noite do Clamor. muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração. Nenhum poder. Então vamos nos colocar com poder. E no sábado a gente vai ter o nosso pedágio, drive de oração. Drive de oração. Você que está precisando de uma oração, de um abraço, de uma palavra, passe aqui na frente da igreja que nós estaremos orando por você. E assim nós finalizamos mais um culto de domingo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor resplandeça a glória dele sobre você e a sua casa. Amém. Nesta semana, dando força para você continuar, abençoando o fruto da sua mão. Amém. E tudo que você tocar seja abençoado pelo Senhor Jesus. Muito bem, depois dessa bênção que eu também recebo em nome de Jesus, eu desejo a você uma excelente noite de domingo, que você tenha uma semana abençoada. Obrigado por nos acompanhar e se você assistiu a live e foi tocada
pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, pegue essa live agora e envie para mais pessoas. Quanto mais você enviar, mais pessoas serão tocadas, serão cheias da presença de Deus. Então seja um missionário essa noite e envie essa live, envie esse culto para seu amigo, sua amiga, seu parente, enfim, para quem você conhecer, para a sua lista de contatos, e seja a voz de Deus essa noite na vida de alguém, em nome de Jesus. Uma boa noite, meu amor. Boa noite. Até terça-feira, se Deus permitir. Uma excelente semana e até lá. Fiquem com Deus.